esse é o Vem Todo Mundo com Caso e estou com ele, que não sou eu, e é meu irmão Caio. Oi. E nosso tema de hoje é Clarice Lispector. Caio, a Clarice Lispector não é brasileira. Qual que é a nacionalidade dela? A nacionalidade dela, ela veio da Ucrânia. Ela é ucraniana. Ela nasceu numa aldeia chamada Tchetchenil. E qual que é o verdadeiro nome dela? O verdadeiro nome dela é Raya Pintskovska Lispector. E como que ela veio pro Brasil, assim? Qual foi o motivo que trouxe ela pra cá? A família Lispector é uma família judia. Então, na época que ela nasceu em 1920. A Rússia, toda aquela região que na época era conhecida como União Soviética, estava passando pela Guerra Civil Russa. Então, a perseguição dos judeus era muito intensa. E a família Lispector fugia da perseguição. Daí eles decidiram vir para o Brasil. Quando ela chegou no Brasil, qual foi o primeiro lugar que ela pisou em solo brasileiro? Em solo brasileiro, ela pisou em Maceió. Em Maceió, eles trocaram de nome por incentivo do pai e depois eles mudaram para Recife, onde ela foi alfabetizada e cresceu até a adolescência. Na adolescência, ela foi para o Rio de Janeiro. Numa das crônicas dela, na crônica Restos de Carnaval, ela diz que sempre gostou muito de carnaval e tudo mais, só que ela teve uma época que ela não podia mais ir jogar serpentina, lançar perfume na rua com as outras pessoas, por causa que a mãe dela estava doente. Tava todo mundo preocupado em cuidar da mãe dela. Do que a mãe dela morreu? A mãe dela morreu de sífilis, porque durante uma fugida deles, fugida do exército, um militar estuprou a mãe dela, e a mãe dela contraiu sífilis. Então, quando ela chegou no Brasil, ela já estava com sífilis. Então, ela passou até os 9 anos dela com a mãe muito doente. E quando ela tinha 9 anos, a mãe dela morreu. Em muitas crônicas e contos, ela acha que por a mãe ter sífilis morrer é a culpa dela. Ela fez faculdade, não fez? Fez. Ela fez faculdade de Direito. Ela era formada em Direito, ela era uma advogada. Só que durante a faculdade, ela vê que muitas leis e muitas coisas que ensinavam a ela não acreditava muito. E ela queria se expressar de uma forma. E a única forma era escrevendo numa revista chamada Revista Pan, no Rio de Janeiro. E o pai dela fez o papel de mãe e de pai. O pai dela morreu, não morreu? Morreu. O pai dela morreu de uma complicação que ele teve durante uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia na apêndice e durante essa cirurgia houve complicação e ele morreu. Foi um choque assim, tão forte pra ela que ela não acreditava nisso. Que ela acabou largando o judaísmo, porque tudo que ela acreditou foi por água abaixo. Foi na época que ela estava na faculdade? Foi na época que ela estava na faculdade. Aí ela saiu da faculdade. Então, ela saiu da faculdade e ela foi chamada para trabalhar numa agência, que naquela época era uma agência que ela determinava o que ia pro rádio e pro jornal, de notícias, assim. E lá ela conheceu um homem, e ela ficou apaixonada por esse homem, mas só que esse homem, ele era gay, eles se tornaram grandes amigos. Quando ela terminou a faculdade, no mesmo ano da formatura, ela conheceu um homem nessa agência. E eles acabaram se casando. Ele só se tornou um diplomata. Eles acabaram viajando por diversos países. Ela morou na Itália, na Suíça, na Suécia, em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Quando ela estava morando na Itália, ela trabalhou no centro de enfermagem da Força Aérea Brasileira. E como ela era casada, né, com diplomata, então não tinha um lugar fixo para morar, não. Aonde ela teve o primeiro filho dela? O primeiro filho dela ela teve na Suíça. E ele era um menino assim muito espontâneo, que aprendia muito rápido. Na adolescência descobriu que ele tinha esquizofrenia e ela sempre se culpou por isso. Ela teve só 2 filhos. E o segundo filho, ele nasceu em Washington, nos Estados Unidos. Se ela era casada com um diplomata, o que fez ela voltar para o Brasil? O que fez ela voltar para o Brasil, não sei. Não, mas fala que ela separou do marido dela e veio pro Brasil. Tá, pergunta. Eu te falo, por que ela não continuou nos Estados Unidos? Por que ela veio pro Brasil? Ela acabou se separando do marido dela. Ela pegou os 2 filhos e voltou pro Brasil. Ela voltou pro Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, continuou sendo escritora.
até os últimos dias de vida dela. Para de fechar. Não, por que a Clarice morreu? Ela morreu de câncer no ovário. Mesmo no leito de morte, sob efeitos sedativos, ela ditava frases. Ela ditou algumas frases e depois ela morreu. Então, sempre uma mulher, mesmo no leito de morte, uma mulher profunda, né? Você tem uma crônica para nos mostrar hoje? Tenho. É uma crônica que ela responde, né, na verdade, a nacionalidade dela. A crônica chama Esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Recebo de vez em quando carta perguntando-me se sou russa ou brasileira, e me rodeiam de mitos. Vou esclarecer de uma vez por todas. Não há simplesmente mistério que justifique mitos. Lamento muito, e a história é a seguinte: nasci na Ucrânia, terra de meus pais. Nasci numa aldeia chamada Tchetchenil, que não figura no mapa de tão pequena e insignificante. Quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou Brasil. Ainda não tinham decidido. Pararam em Tchetchenil para eu nascer e prosseguiram viagem. Cheguei ao Brasil com apenas 2 meses de idade. Sou brasileira naturalizada, quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua em portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram, e eu escrevi-os em português, é claro. Criei-me em Recife, e acho que viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver mais intensamente e de perto a verdadeira vida brasileira que lá, no interior, não recebe influência de costumes de outros países. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco. As comidas que mais gosto são pernambucanas, e através de empregadas aprendi o rico folclore de lá. Somente na puberdade vim para o Rio com minha família. Era a cidade grande e cosmopolita, que no entanto em breve se tornava para mim brasileira carioca. Quanto aos meus R enrolados, estilo francês, quando falo e que me dão um ar de estrangeira, trata-se apenas de um defeito de dicção. Simplesmente não consigo falar de outro jeito. Defeito esse que meu amigo Dr. Pedro Bloch disse ser facílimo de corrigir e que ele faria isso para mim. Mas sou preguiçosa. Sei de antemão que não faria os exercícios em casa. E além do meus R, não me fazem mal algum. Outro mistério, portanto, elucidado. Que não será mais elucidado é o meu destino. Se minha família tivesse optado pelos Estados Unidos, eu teria sido escritora, inglês naturalmente, se fosse. Teria casado provavelmente com um americano e teria filhos americanos, e minha vida seria inteiramente outra. Escreveria sobre o quê? O que é que eu amaria? Seria de que partido? Que gênero de amigo seria? Mistério. Profunda. E você tem uma frase favorita? Dentre hoje, acho que hoje minha frase favorita é: eu leio pra vida, não pra literatura. Caio, eu faço um jogo rápido com os meus entrevistados, que é o ping-pong. Falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Okay. Clarice Lispector, uma grande escritora. Livros bons. Leitura. Vida. Brasil. Ótimo. Então, esse foi o Caio, nosso entrevistado dessa semana. E então, semana que vem todo mundo com o Cássio.